Segunda epístola de Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 11. Segunda de Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 4. Aliás, vamos ler a partir do versículo 1. Segunda de Coríntios, capítulo 4, capítulo 11, versículo 1 a 4. Segunda de Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 4. Aqueles que encontraram me respondam com amém. Dizem-nos assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Você pode dizer comigo: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Diga comigo: desmascarando o falso espírito. Amém? Quem quer desmascarar o falso espírito aqui hoje? Amém? Então se assente aí em nome de Jesus. Meus irmãos, olhem para cá. A igreja de Corinto era uma das maiores igrejas que Paulo fundou. Segundo alguns estudiosos, havia mais de 250 membros nessa igreja. Era a igreja operosa, uma igreja cheia de entusiasmo. Uma igreja tão operosa que ela registra-se dela que ela tinha os 9 dons do Espírito. Mas era uma das igrejas que podemos dizer que mais deu trabalho ao apóstolo Paulo. Foi uma das igrejas mais complicadas do apóstolo, porque ela foi fundada por Paulo e Paulo teve que se retirar para continuar levando a mensagem em outros lugares. E quando Paulo se afasta dessa igreja, o que acontece é que começou a pregar nessa igreja outros ditos apóstolos, outros pseudos apóstolos. O púlpito da igreja foi dado a essa gente. E essas pessoas começaram a pregar outras coisas. Começaram a ensinar outras coisas. E quando alguns cristãos que aprenderam com Paulo começaram a rebater esses ensinos, eles começaram a defamar Paulo. Começaram a dizer que Paulo era feio, que Paulo era fraco, que Paulo só era bom de carta, de escrever, mas que ele era fraco. Porque Paulo, irmãos, ele não era um grande orador. Paulo, ele tinha muito fundamento, mas ele não tinha eloquência. E aquelas pessoas que estavam pregando tinham eloquência, mas não tinham um fundamento. E eu tenho gritado aqui de cima, ensinando essa igreja, que não é o desempenho, nem a peça de oratória de um pregador que faz vocês mexerem-se. Não, parem com isso. Tem que ser o fundamento da mensagem. Não é o desempenho. Não é isso. Pelo amor de Deus, parem com isso. Isso é um vício que pegou-se no meio pentecostal. As pessoas reagem ao desempenho, à peça de oratória, e não ao fundamento, às riquezas doutrinárias, ao conteúdo do que se está falando.
Então Paulo era um homem que tinha fundamento, mas ele não tinha oratória. Ele era um pouco falto no falar, ele era aquele pregador mais devagar, mais ranhento, as palavras vinham com dificuldade, mas ele tinha fundamento, e era um homem cheio de Deus. E esses pregadores que estavam pregando na ausência de Paulo, estavam dizendo que Paulo era fraco. Aí Paulo teve que fazer uma coisa que diz ele que não gosta. Paulo diz: olha, eu vou ter que fazer uma coisa aqui que eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Eu tenho que me recomendar a vocês de novo. Vocês se esqueceram. Eu tenho que me recomendar a vocês. Aí Paulo começa a se recomendar. Quando eu fui pregar aí, eu não usei palavras de linguagem de sabedoria, mas eu fui na demonstração do poder e do Espírito. Eu não exigi de vocês salários. Vocês não me sustentaram. Se dependessem de vocês, eu morreria de fome. Foram os irmãos de Tessalônica que me acolheram em minhas necessidades e me socorreram. Eu não fraudei a palavra de Deus. Eu não preguei por interesse, mas o que eu recebi do Senhor foi o que eu entreguei a vocês. Mas vocês gostam de quem vos engane, e eu temia que quando saísse do meio de vocês, se introduziriam no meio do rebanho lobos devoradores que não poupariam o rebanho, mas com palavras cingidas vos encaminhariam para a perdição, pregando uma palavra distorcida. E aí Paulo começa a dizer: quando eu for aí, vocês vão ver na minha cara o poder das minhas cartas. E ele chega a um nível tão alto que os crentes começam a se assustar. Aí ele diz: quem dera vocês me suportassem na minha loucura, porque eu estou zelando por vocês com zelo de Deus. Porque eu estou cuidando de vocês para vos apresentar como uma virgem pura ao seu noivo, que é Jesus Cristo. E na antiguidade, quando uma noiva era dada ao seu noivo e ela não era pura, não era virgem, ela era devolvida, havia uma devolução e a desonra caía sobre aquela família. E Paulo está dizendo: eu não quero que vocês sejam desonrados, eu não quero que vocês se deixem seduzir pelos galanteios das falsas doutrinas, do falso Cristo, do falso Espírito e do falso Evangelho, porque eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, ela também venha vos enganar, vos afastando da simplicidade que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque há no meio de vocês quem pregue um outro Jesus, quem pregue um outro Espírito, e há também quem leve até vocês um outro Evangelho. E o pior, vocês recebem, vocês gostam, vocês recebem sem perceber, vocês recebem sem notar. E aí nós falamos sobre o falso Jesus, e ele foi desmascarado no estudo passado, mas hoje nós vamos desmascarar o falso espírito, que tem agido e tem tentado adentrar em muitas igrejas, tem tentado entrar em muitos lugares, e em alguns lugares ele já entrou e as pessoas nem perceberam que ali está um espírito de engano agindo, ali está um espírito de embaraço, de mentira, um Espírito Santo falso, agindo muitas vezes no ambiente da igreja, e nós precisamos ter muito cuidado com isso. A Bíblia diz que Jesus estava pregando numa sinagoga em Cafarnaum, e a Bíblia diz que na hora que ele estava pregando, ali dentro tinha um homem que estava acompanhado de um demônio. E quando Jesus começou a pregar e levar a sua doutrina, e a Bíblia diz que a doutrina dele não era como a dos fariseus, porque Jesus falava com autoridade, e quando ele começou a pregar, o demônio gritou e deu um brado: Jesus, Filho de Deus, bem sabemos quem és, tu és o Santo de Deus. Que temos nós contigo? Nada. Jesus disse: cala-te e sai. Cala-te e sai.
Aquele espírito queria dar glória a Jesus. Aquele espírito sabia quem Jesus era. Aquele espírito estava dizendo que Jesus era o Santo de Deus. O problema é quando ele disse: que temos nós contigo? Nada. O que tem as trevas com a luz? Nada. O que tem os demônios com o Espírito de Deus? Nada. Então, se não tem nada, Jesus disse: cala-te e sai. Cala-te e sai. Hoje à noite vai se calar e vai sair tudo quanto é de espírito de engano do nosso meio, em nome de Jesus. Por exemplo, quando Paulo vai pregar a palavra em Filipos, que ele vai com Silas, seu companheiro, durante 3 dias Paulo saía na rua e tinha uma menina com espírito de adivinhação, que dava grande lucro aos seus senhores, através das artes de adivinhação, através das artes do espiritismo daquela época. E quando Paulo passa na rua, durante 3 dias aquela menina dizia: atenção, ouçam, escutem estes homens, porque eles são mensageiros de Deus, eles vos anunciam o caminho da salvação, eles têm a palavra da verdade. E no 3º dia Paulo, não aguentando mais, porque com certeza estava sentindo algo ruim, com aquela promoção que parecia divina, mas era diabólica, tentando promover não a mensagem, mas tentando promover os pregadores, tentando fazer o povo dar atenção, não a palavra, mas a imagem de Paulo e de Silas. E Paulo virou para aquela menina cheia de demônio e disse: Satanás, saia dela. E o demônio saiu e nunca mais pôde voltar para adivinhar nada, porque o espírito do evangelho é maior do que o espírito do engano. Mas é tão assustador que alguém pode sair do Espírito de Deus para o espírito do engano num passar de olhos. Pedro olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. 6 versículos depois, Jesus disse: arreda, Satanás, porque um espírito de engano estava trabalhando na mente de Pedro para tentar impedir Jesus de ir à cruz do Calvário. Então, meus irmãos, nós precisamos provar os espíritos se eles são de Deus. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, nem todo mundo que diz Jesus é o Salvador, nem todo mundo que está dentro da igreja dizendo aleluia, isso quer dizer que esta pessoa tem o Espírito de Deus. Jesus disse em Mateus 7, 21 e 23, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Muitos dirão naquele dia: em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, temos vistas aos cegos, operamos grandes maravilhas. E ele vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Em João, 1 de João, na primeira epístola de João, no capítulo de número 4, versículo 1, o apóstolo João diz: não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Ou seja, a igreja recebeu de Deus dons, e um deles é o dom do discernimento. Jesus disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, porque eles nunca foram enviados. E nós estamos vivendo, meus irmãos, numa época de muito engano, numa época de muita falsificação, numa época de tanta manifestação esdrúxula, maluca, que transforma-se até mesmo a internet em piada. Coloque no YouTube manifestações do Espírito Santo e você vai, se não se segurar, dar gargalhadas, porque ali está uma verdadeira manifestação esdrúxula, que nada tem a ver com a verdadeira, autêntica, real, plena manifestação do Espírito Santo de Deus.
Muitas igrejas estão se deixando tomar por manifestações falsas do Espírito, e o resultado é crentes caídos, é crentes fraquejando, é crentes se desviando, é crentes perdendo vigor na verdade e seguindo fábulas e coisas que em nada tem a ver com o fundamento do Evangelho, que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e nos ensinou a andar em amor, em verdade, em justiça, em comunhão, em misericórdia, em bondade e de forma adequada ao nível da vocação com que fomos chamados. Então, provai se os espíritos procedem de Deus. Então vamos provar hoje à noite como é o espírito do erro. Qual é a característica, pastor? Como é que eu sei que alguém tem um espírito do erro agindo na vida dela? Em primeiro lugar, uma pessoa cheia do espírito do erro é uma pessoa que não se submete à verdade de Deus. Você pode dizer comigo, ela não se submete à verdade de Deus. Ou seja, ela fica dentro da igreja enquanto a palavra é a favor dela. Ela fica dentro da igreja quando as palavras dão ânimo a ela. Elas ficam dentro da igreja quando as palavras produzem a elas aquilo que elas querem: os bens, as riquezas, as vitórias, as portas abertas. Elas vibram e se viciam nessas igrejas. Mas onde quer que haja palavra de exortação, cobrança, um sermão duro como aquele que Jesus pregou, essas pessoas não suportam a palavra da verdade. Elas não querem mudar, e por elas não quererem mudar, elas preferem ouvir alguma coisa leve que não as confronte e que não as chame a viver uma vida de santificação, de santidade e de transformação. Essa que é a grande verdade. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 30. Isaías, capítulo de número 30. Isaías, capítulo de número 30. Nós vamos olhar o versículo 1, meus irmãos. Isaías, capítulo 30, versículo 1. Nos diz assim: ai dos filhos rebeldes. Olha o que é que ele está dizendo, são filhos. É gente que está na igreja, é gente que está na comunidade da fé. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Estão se aconselhando com coisas desta época. É crentes que leem mais o gibi do que a Bíblia, gostam mais da autoajuda e das mensagens coaches do que da palavra antiga do Evangelho. Olha só, que se tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Olha só qual é a característica do espírito do engano. As pessoas se cobrem de alguma coisa, seja de moralismo, seja de aparência, seja de ética, seja de um comportamento visível, manifesto através dos transjeitos evangelicais, sejam assembleianos como saionas, cabelões arrastando no chão, e se cobrem de qualquer coisa que deem a elas a aparência de que de fato elas são de Deus. Elas se revestem de um conteúdo, de um conselho, de alguma doutrina que se pareça com as coisas de Deus, mas que não vem de Deus. E o resultado é que esta cobertura que elas têm e esses conselhos que elas recebem não livram elas de viverem demasiadamente no pecado. Elas vão acrescentando pecado a pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. E quando um cristão
cristão, irmãos, ele peca, isso não significa dizer que ele esteja isento de pecar, mas quando ele peca, de maneira alguma, ele se torna uma pessoa, vamos dizer assim, estourada como a barragem de Brumadinho, que estoura e espoca e sai no meio do mundo destruindo. Não, quando um crente que tem um espírito, ele peca, ele erra, ele não consegue ficar acrescentando pecado sobre pecado, porque o Espírito que está sobre ele é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, culto aqui não vale muito se lá fora você não vive o Evangelho. Cultos para vocês pularem e gritarem aqui não vale nada se lá fora vocês não sustentam-se diante de tentações, de buscas infernais, diante da sensualidade. Eu venho, irmãos, procurando modificar muitas coisas em minha vida, e o resultado do apego ferrenho às Escrituras, à sã doutrina, à palavra do Evangelho, os grandes vultos do passado que ensinaram a verdade, eu posso vos dizer como fruto que eu tenho experimentado no meu interior. O resultado é assustador, em pureza, em santidade, em vitória sobre o pecado, em nojo às coisas desprezíveis, ainda que você não se torne um suprassumo, o pregador da zoada que faz as multidões pularem e gritarem, mas o importante é que na sua vida o fruto da obediência, da santidade, da verdade, da pureza e da vitória sobre o pecado está presente como um sinal de que o Espírito de Deus está ali agindo em você. Isso é fantástico. Eles se revestiram de uma cobertura, Isaías disse, mas não do meu espírito. Vem cá. A Bíblia diz que Satanás crê que estremece. Ele crê que estremece. Mas o texto diz, ele nunca se firmou na verdade. Você conhece pessoas que profetizam, pula, bate o pé no chão, grita, sapateia de frente para trás, de trás para frente, mas vive de casa em casa atrás de mulher, traindo esposa? Eu conheço. Eu já vi senhora de mais de 50 anos com a saia batendo no chão, não pode ver um rapaz de 16. Agora trisca nela que ela profetiza, trisca nela que sai línguas estranhas de todo jeito que tu possa imaginar. Mas a vida cristã, ela não é definida por dons espirituais. A vida cristã é definida pelo fruto do Espírito Santo na vida do cristão. Satanás, ele conhece a verdade, todavia a Bíblia diz, ele nunca se firmou na verdade. Pessoas que têm um espírito do erro, elas chegam até a aprenderem algumas coisas, elas aprendem sempre dentro da igreja, mas elas nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, a experiência sobrenatural do Espírito Santo no seu homem interior. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoas que têm um espírito do erro, irmãos, são pessoas que vivem um evangelho sem transformação. E essas pessoas que vivem um evangelho sem transformação, elas vivem um evangelho em que a carne sempre está prevalecendo contra as coisas de Deus. Porque, irmãos, a partir do momento que eu ando no Espírito da verdade, a Bíblia diz, se eu andar no Espírito, eu não vou satisfazer as obras da carne, porque as obras da carne são inimigas do Espírito, e o Espírito é inimigo das obras da carne. Então olha o nome do Espírito que habita em nós, Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo habita em mim e eu continuo gostando das mesmas práticas que eu gostava antigamente?
Como é que o Espírito Santo habita em mim e os meus olhos são os mesmos, os meus pensamentos são os mesmos, as minhas ações são os mesmos, a maneira como eu lidava com mágoa no passado, eu lido da mesma forma, a maneira como eu enxergava alguém que me perseguia, eu continuo enxergando a pessoa da mesma maneira como eu enxergava antes de ser crente, eu me relaciono com a divindade da mesma maneira que eu me relacionava, seja na macumba, seja em outra religião, eu apenas mudei de endereço, mas não mudei de fé e de coração. Irmãos, qual é a característica de alguém que tem o Espírito da verdade? Transformação e santificação em suas vidas. Pessoas que têm o espírito do engano não suportam a verdade, porque elas são egocêntricas, são exaltadas, são ególatras. Elas se enchem de si mesmas e não aceitam que ninguém ensine elas a verdade. Errado estão os outros, nunca elas estão erradas. E por serem assim, elas vivem um conluio entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E não dá para agradar a dois senhores. Ou não sabeis que o Espírito que em vós habita é santo, e que ele tem ciúme de vós? Ele tem ciúme de vós. Aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: ele tem ciúme de vós. E essa palavra aqui, ciúme, olha só como ela não está solta no ar. Essa palavra ciúme, irmãos, é a mesma palavra que Paulo usa. Olha, quem dera que vocês suportassem na minha loucura, porque eu zelo por vós. A palavra zelo no grego aqui não é zelo, é ciúme. Eu tenho ciúme de vocês, porque eu estou vendo um espírito estranho querendo arrodear vocês, galanteando vocês, e já tem alguns de vocês que estão dando bola para ele, e eu estou com ciúme, porque vocês são do noivo, e o noivo é Jesus Cristo crucificado, que é loucura para os judeus, que é escândalo para os gregos, mas para nós é o poder de Deus, e não se pode pôr outro fundamento além do que já está posto, e ele é Jesus Cristo, a pedra que os construtores rejeitaram. Esta veio ser a pedra angular. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 9. Romanos capítulo de número 8. Capítulo 8 de Romanos, versículo de número 9. Paulo falando aos crentes salvos. Veja o que é que ele diz. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não dá para ser crente sem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Cristo. Pastor, mas eu gosto de me prostituir. Meu irmão, se você está assim, é porque você não tem um Espírito. Porque você pode até cair em prostituição, mas gostar, permanecer, ficar, abraçar esse Espírito, é porque você não é de Cristo, você não recebeu ainda. Pastor, eu gosto de trair a minha esposa. Você gosta, então você não é de Cristo. Porque é possível um homem cair como muitos pastores caíram, mas gostar, permanecer, acrescentar pecado sobre... é impossível. Porque o Espírito que em nós habita é santo. E aqueles que foram iluminados de maneira nenhuma permanecerão em pecado.
Ou seja, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela não gosta disso que eu estou dizendo. Porque ela vive na prática do pecado. Sua vida não foi transformada. Olha o que é que as Escrituras dizem, meus irmãos. Haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas darão ouvidos a espíritos enganadores. Isso está escrito na palavra de Deus, irmãos. Paulo falando a Timóteo. Essas pessoas que têm um espírito falso, elas não se submetem à verdade. Olha, elas não sofrerão a sã doutrina. É um espírito de insensibilidade. O pregador está ensinando a palavra com fidelidade à Escritura, mas elas não querem. Elas não se submetem. Elas vão dar ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores. E por elas não gostarem da verdade, não se submeterem à verdade, o juízo de Deus já está vindo sobre elas. E escute, meus irmãos, o juízo de Deus já está dentro de muitas igrejas. Irmãos, Deus vos quer bem, porque Deus nos tem livrado, se é que o Espírito de Cristo habita em vós. Mas o juízo de Deus já está dentro de muitas igrejas. E não pense que o juízo de Deus é as pessoas morrendo, se acabando, não, pelo contrário, elas estão sorridentes e vibrantes, alegres e se dando bem na vida em todos os sentidos. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, que vocês vão ver o que é que Deus diz, o que é que Ele faz com quem não gosta da verdade dEle, da palavra da verdade. 2 de Tessalonicenses, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 11. Versículo 10, vamos ler do 10 em diante. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Olha o que Paulo está dizendo, que Deus enviará sobre muitas igrejas a operação do erro, para darem crédito à mentira. Meus irmãos, isto é simplesmente assustador. Por exemplo, a Bíblia fala de um certo profeta chamado Micaías. Era um homem de Deus, era um homem cheio do Espírito Santo. E o rei Acabe estava querendo ir para uma guerra. Mas, irmãos, Micaías, todas as vezes que Acabe consultava o profeta trazia uma palavra de exortação, o profeta trazia uma palavra de conversão, o profeta trazia uma palavra de transformação, de mudança. E a Bíblia diz que quando o rei, o outro rei amigo chegou, que era Josafá, chegou, Acabe disse: eu vou trazer todos os meus profetas, que nós vamos para a guerra em Ramote e Gileade, Josafá, e você vai comigo, e vamos ver o que os profetas vão dizer. E aí a Bíblia diz que ele pegou Micaías e deixou Micaías de fora do congresso, e convidou para o congresso dele somente os profetas dele. E quando Deus viu isso, a Bíblia diz que Deus fez uma reunião no céu. E Deus reuniu o céu e disse: atenção, quem sairá? E será um espírito de mentira na boca dos profetas de Acabe, para que enganem a ele. Eu quero enviar um espírito de engano para enganar, porque Acabe rejeitou a palavra, rejeitou a verdade, rejeitou o ensino, e eu vou enviar um engano sobre ele.
Porque, irmãos, Deus é soberano, até sobre os espíritos do engano e sobre os espíritos das trevas. Deus é soberano, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda nos demônios, Ele manda em Satanás, Ele manda em todas as coisas. Nada pode suportar a sua vontade. E apareceu ali um espírito de engano e disse: eu vou ser um espírito de mentira. E o espírito desceu no congresso. E as palavras foi só palavras de ânimo. É vitória! Vamos vencer! Vamos prosperar! Vamos arrebentar! E eles gritavam: vamos subir, porque Ramote Gileade é nossa. A palavra Ramote Gileade significa a cidade das alturas. E aí, profetas, e todo subiu no púlpito: a vitória vai chegar. Chama outro: a vitória vai. Chama outro: vamos vencer, vamos arrebentar. Josafá olhou e disse: não tem nenhum outro aí que pregue um negócio diferente, não? Acabe disse: tem, mas eu não gosto dele, porque ele só fala coisa pesada. Ele só fala contra mim, eu não gosto dele, a palavra dele me esmaga. Josafá disse: traga ele, eu quero ouvi-lo. Quem quer ouvir os profetas da verdade aí? Aleluia. Oh, glória! Lá vem Micaías. Josafá disse: Micaías, fala a verdade, vamos vencer? Aí Micaías disse: vão, vocês vão ganhar, vocês são campeões, vão lá, isso, vocês são demais. O rei se enraivou, disse: fala a verdade. Ele disse: vejo Israel disperso, correndo e fugindo. O rei veio e deu um murro na cara dele e disse: se tu voltar vivo, não falou Deus por minha boca. Pegaram ele, jogaram dentro de uma cisterna com pão e água. Israel foi para a guerra e perdeu a guerra. Mas sabe o que foi que Acabe fez? Ele disse: o profeta falou e eu sei que ele é verdadeiro. Eu não quero me submeter, mas eu sei um jeito que não vou morrer. A Bíblia diz que ele se disfarçou. O rei se disfarçou. Porque, irmãos, quem anda na mentira anda disfarçado, anda com máscara e com maquiagem, mas a palavra de Deus não cai por terra. A Bíblia Sagrada diz que ele montou no cavalo e vinha fugindo disfarçado. E um soldado do inimigo fez assim, pegou a flecha, terminou a guerra, terminou. Eu estava com essa flecha ponta para dentro. Não, mas eu vou só jogar ela para cima. Jogou para cima. Diz onde é que foi que ela caiu? Exatamente em cima de Acabe. Porque a palavra, quando é proferida pelo Espírito Santo do Senhor, ela se cumpre. Aplauda Jesus de Nazaré. Aleluia. Há um endurecimento do espírito falso. Por exemplo, Judas pregou, expulsou demônios, curou enfermos. Irmãos, Jesus pelejou. Jesus disse: olha, um de vós é diabo. Poxa, era para Judas dizer: meu Deus, sou eu. Jesus revelou, eu tenho que mudar. Não. Um de vós há de me trair. Era para ele dizer: eita, descobriu o que eu ia fazer. Mas ele não se submete.
ele segue o seu plano. Esse endurecimento é uma marca do espírito do engano. Ele sabe que Deus está falando, ele sabe que é a voz de Deus, mas mesmo assim, ele não se submete a esta palavra. Por exemplo, o Senhor rejeitou a Saul, e a Bíblia diz que Deus não falava mais com Saul, nem por meios de Urim e Tumim, nem por meio de profetas, visões, nem de sonhos. Mas Saul, em vez de parar, ele insiste. E ele vai consultar uma espírita, a pitotisa de Endor. E ela invoca o espírito de Samuel, e sobe ali um espírito, e a Bíblia Sagrada diz que Saul se deixa enganar, e acredita que aquele espírito que está ali é o espírito de Samuel. E não era. Assim como tem muitos crentes, irmãos, que rejeita a palavra de um pastor pregando a verdade, mas abraça a palavra de um mentiroso, e isso é muito estranho. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem, e elas jamais darão ouvidos ao estranho. Elas não vão ouvir o estranho. Elas podem até entrar num processo de serem enganadas, mas logo a máscara do engano cai, e elas veem a verdadeira face do espírito do engano. Eu lembro uma certa vez, uma vigília em Maracanaú, e os pastores que eu conheciam ali, e um homem começou a falar em línguas estranhas. E tem gente que compara línguas e fica dizendo: essa língua é mais bonita, aquela é mais bonita, eu acho bonita a língua da fulana. É quase um campeonato de desfile de moda de línguas estranhas. E era um cântico de línguas estranhas que estava todo mundo chorando. Todo mundo chorando. E tinha um pastor perto de um pastor amigo meu que disse assim: isso não é o Espírito de Deus. Não é, eu estou me dando uma coisa aqui, eu sinto uma coisa ruim, não é o Espírito de Deus. E aquele pastor disse: não, rapaz, tu é doido, é? Isso é um profeta que trouxeram para a vigília. Não mexe não. Ele se levantou, na hora que pôs a mão na boca, na cabeça do rapaz que estava falando línguas estranhas, o cara deu uma gargalhada e virou para trás, manifestado. Estava enganando todos vocês. Estão todos chorando. E aí veio um monte de pastor para cima: sai, vai, está repreendido. E o demônio não saiu. Quem expulsou foi uma criança de 8 anos, que chegou e disse: em nome de Jesus Cristo, saia dele. E o demônio saiu para a glória de Deus. Aplauda Jesus de Nazaré. Desmascarando o espírito do erro. Em segundo lugar, vigia na terra, crente. O espírito do engano, o espírito falso, não tem prazer pelas escrituras. Ai, ai, ai. Você pode dizer comigo: o espírito do engano não tem prazer pelas escrituras. Ele gosta daquele culto: ele agora não vai sair, ele vai mudar, eita, culto bom. A Astrogilda balançou tanto a cabeça no mistério que os grampos voaram e gravaram na parede. A Astrogilda, a chapa voou. E o outro ainda diz assim: o que foi que aconteceu? Foi que eu fiz? Eu não vi nada, o que foi que eu fiz? Macumba gospel. Irmãos, nós estamos vivendo num tempo que o culto tem que ser para o povo pular, gritar, desmaiar, babar. Se você começar a dar um ensino
As pessoas ficam logo desanimadas. Tá frio. Frio tatu envenenado. Culto sem conteúdo. Culto que as pessoas não gostam da palavra, não gostam do ensino. Não crescem biblicamente. Irmãos, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Se eu não gosto da Bíblia, tem algum espírito errado dentro de mim. Eu não vibro com a Bíblia, eu não vibro com o estudo. Por quê? Uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela vibra com as Escrituras. Ela lê um texto, ela vibra. Ela escuta uma palavra de verdade, ela, eita Deus. Uma vez eu fui pregar, lembro como hoje. E aí eu fiz aquele início, que eu era novinho começando a pregar, e eu fazia uns inícios muito para depois começar a pregar, né? Passava assim uns 4 minutos. Aquele que pode, aquele que faz, aquele que manda, aquele que abençoa, aquele que dá vitória, aquele que apoia. Aí depois entrei na Bíblia. Quando terminou o culto, chegou um rapaz e disse: olha, os 4, 5 primeiros minutos foi bom, mas depois foi uma porcaria. Há um vício em nosso meio de que culto tem que ser para as pessoas caírem. Irmãos, eu estou pelejando para o povo ficar de pé. Mas a onda agora é o quê? Dente de ouro. Venha receber o dente de ouro. A moda agora, irmãos, é receber a unção do riso do Kenneth Reagan. Eu vi um pregador dizendo aos Gideões: eu queria levar uma cuspida de Benihim. Eu queria levar uma soprada de Benihim. Eu queria pegar uma gotícula do suor de Valdomiro Santiago, seu ceboso. Eu quero um lenço com a palma da mão do missionário para me tocar, macumbeiro. Não tem estudo bíblico, não tem ensino, não tem doutrina. Lê um versículozinho assim do tamanho de um caroço de feijão, fala 1 minuto e depois é só satisfazer as buscas, os desejos, as paixões imediatistas do que o povo quer. Hoje, irmãos, tem igreja a não sei o que e a granel, que o povo diz. Tem da cura, vamos naquela. Muda o controle, igual o controle da lesão, mudando. Tum. Só milagre, só cura, só dinheiro, só riqueza. E aquela, só Bíblia, vou não. Antigamente a gente fazia uma cruzada e dizia: procure a igreja mais perto da sua casa. Eu não digo mais isso não. Eu digo: irmãos, não procure a igreja mais perto da sua casa, procure a igreja mais perto da Bíblia, da palavra. Aplauda o Senhor, quer aplaudir, aplaudam. Deus disse a Jeremias: Jeremias, eles não gostam da minha palavra. Outra vez Deus disse a Ezequiel: tu é como uma canção para eles. Eles até acham bonito quando tu fala, mas quando tu vira as costas, eles são outra coisa. Eles não gostam da minha palavra. Tem crente que gosta, irmão, é do signo do zodíaco, é ler jornal com signos. E ele gosta até da Bíblia, mas ele gosta na Bíblia somente aquilo que ele acha legal.
Vocês já viram que vende nas casas de venda de Bíblia, aqueles carocinhos chineses, aqueles biscoitos chineses de Bíblia, vocês já viram? Chamado caixinha de promessa. Todo dia o macumbeiro crente pega aquela caixinha de promessa e balança. Vamos ver o que é que vai dar hoje. Aí tira um biscoitinho daquele, aí está lá um versículo de vitória. Rapaz, eu vou criar um novo biscoito de lapada. Eu vou puxar aqui e ver qual é a lapada que vai sair hoje. Uma exortação, aí ninguém quer. Olhe para o seu irmão e diga: tu gosta de aprender as coisas de Deus? Presta atenção, o falso espírito, ele trabalha levando a ordem do culto apenas para sensações, emoções e experiência sobrenatural. Irmão, vocês estão vendo um homem que crê no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus e é sobrenatural. Mas nós cultuamos a Deus e não as sensações. Pastor, eu tive uma experiência. Qual foi, meu irmão? Eu vi um anjo comendo tapioca. E aí, pastor? E aí, meu irmão? Se vire você com esse anjo. Não estou gostando desse culto hoje. Não estou sentindo nada. Digo, problema seu, meu amigo. Eu não vim aqui para sentir, eu vim aqui para aprender. Agora, claro que eu sinto a presença de Deus quando ela vem. Mas tem gente que, se não sentir, ela passa o culto todo brigando com os crentes. Vocês estão frios, vocês... E dizendo, meu irmão, eu já até errei sobre muito isso, tantas vezes. Porque eu queria só sentir. Um novo crente, você quer só sentir. Não me ardeu, não estou sentindo nem um arrepio. Não baseie a sua vida cristã em arrepio, em sentimento, em sobrenatural. Romanos 12, o culto é racional. E o Espírito, ele é livre. Ele sopra onde quer, na hora que ele quer, ele é soberano. Se ele quiser soprar aqui, ele vai soprar e vocês vão sentir a glória dele. Mas vai ser natural, ele vai vir de repente, ele não é manipulado por homem, ele não age conforme as minhas determinâncias ou as minhas ordens, ele vem de repente. Pedro estava pregando um sermão na casa de Cornélio, ensinando a palavra, e a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou e nem pediu licença, interrompeu o sermão de Pedro, e o Espírito de Deus caiu ali, e eles começaram a falar em outras línguas pelo poder de Deus. Eu não estou dizendo que os cultos têm que ser calados, que vocês não podem dar glória a Deus. Eu não estou dizendo que não acontece milagre, não. Eu estou dizendo que isso é uma coisa que, como é que eu digo? É consequência. A Bíblia diz, os sinais seguirão os que creem. Não é eu seguir sinal, é o sinal que me segue. Termina o culto, foi bom demais. O que foi que ele pregou? Eu não vi nada, mas quebrou cadeira, virou a perna, deu pulo mortal. E no final diz, eu não vi nada. Então é espiritismo, irmão. O Espírito de Deus não usa ninguém fora de si, não, irmãos. Se você deu uma machada, machei, mas eu não vi nada, é demônio.
É demônio. Olha, pode fazer chover fogo, fazer chover sinais, se não tiver a sã doutrina e a palavra da verdade sendo pregada, show Satanás. Hoje em dia, irmãos, as pessoas estão cultuando só o milagre, o sinal, porque, mas pastor, o cego viu, e daí, meu irmão? Pastor, o paralítico andou lá, e daí? Mas pastor, ele fala o nome Jesus. Meu filho, o Calvino dizia uma coisa linda: você quer testar o milagre e a procedência dele? O teste do milagre é a doutrina. Você quer saber se é Deus que está operando aqueles milagres? Veja o que esses homens pregam. Eles estão pregando um milagre ou eles estão pregando o Cristo crucificado? As pessoas estão sendo atraídas pelo milagre, pelos fenômenos ou pela mensagem do Evangelho? Vão pensando aí. O espírito do erro está aí, irmãos. As pessoas estupram a Bíblia, crente comprando cajado de Moisés, pedrinha de Davi, lenço com palma de mão de missionário. Eu vou até fazer o meu, você não quer comprar não? O meu suor está ótimo, irmãos. Sabe como é o nome disso? Simonia. O nome disso é simonia. Diga simonia. Essa palavra simonia, ela é uma palavra doutrinária baseada no Simão mágico, lá de Atos. Eles viram, irmãos, Pedro pregando com ousadia, os sinais acontecendo, coisas extraordinárias, o Espírito de Deus descendo sobre as pessoas. E Simão chegou e disse: Pedro, por favor, está aqui $100.000. Eu quero que tu me venda esse milagre, esse poder, eu quero ter esse poder. Pedro olhou e disse: vá para o inferno com o seu dinheiro, filho do Satanás, do capeta e da besta fera. Vá para o inferno com o seu dinheiro, porque não é reto o teu coração para com Deus, porque tu queres por meio de dinheiro comprar o dom de Deus. Ou tu não acha que estão vendendo por aí as coisas de Deus por dinheiro? Alô? E eles são ligeiros, viu? Para pegar o dinheiro do povo. É tanto que as mãozinhas deles já são tudo assim, ó. Querendo pegar o dinheiro. Meu amigo, aquilo ali é para puxar o dinheiro. Meu povo dá. Porque o povo olha para a aparência, mas parece um santo, meus irmãos. Paulo estava sendo rejeitado. Paulo, tudo que ensinou, estava sendo substituído por estes pregadores poderosos. Irmão, você vê hoje, você está dando um ensino, ninguém tem mais reverência. Ninguém mais para ouvir. Anotações antigamente era direta, hoje em dia ninguém termina com ninguém nem se lembra mais do que foi falado. Não há reverência à doutrina dos apóstolos. A Escritura é um livro só para me tirar dela o que me interessa, o que não me interessa eu não quero. Então, se você crê na Escritura somente no que você gosta, não é na Escritura que você crê, é em você mesmo. Eles querem fenômenos, dente de ouro, unção do cai-cai. Teve um lugar aí que estava apertado o púlpito e tinha um espaço assim que o irmão ficou, e o povo apertando ele de cá, apertando, e um espaço bem grande aqui, e o irmão deixou o espaço assim no vácuo, e o povo apertado, querendo empurrar para ele afastar. Aí disse: irmão, olha o tamanho do espaço que tem aí, por que tu não afasta mais para lá? Ele disse: não, deixa esse canto quieto aqui. Mas por que não tem ninguém aí? Aqui é onde eu caio.
Eu estava pregando em Fortaleza num congresso, numa igreja. Um cara, na hora eu estava fazendo oração para Jesus batizar com o Espírito. Veio um cara me botar a mão na minha cabeça e querer me empurrar. Mas irmão, ele veio com força para me empurrar. Eu disse: a tua sorte infeliz é que eu sou convertido. Tire a mão da minha cabeça agora, filho da peste. Com raiva, eu perdi a graça. Que vergonha. E eu dizendo embaixo, o povo lá dando glória a Deus e o pau quebrando lá em cima. Que vergonha, acaba sem vergonha. Irmão, o cara fica doido com um negócio desse. O cara querendo empurrar o cara à força. Teve um congresso em Fortaleza que o povo começou a desmaiar e uma irmã tinha levado a mãe dela de quase 70 anos. Quando ela abriu os olhos, estavam umas 70 pessoas no chão e a mãe dela também viraram no meio da terra. E ela ficou feliz: mamãe caiu, oh mamãe caiu, mamãe caiu, oh meu Deus do céu, mamãe está no chão. Quando a mãe dela se levantou toda suja de terra: e aí mamãe, como foi a experiência? O que foi que a senhora sentiu? Ela disse: minha filha, não senti nada, eu vi todo mundo se deitando, eu me deitei também. Oh, pode ser que Deus tenha usado um dia alguém para fazer alguma coisa, tipo, pode ser. O problema é que um viu, o outro viu também. Aí começou os robozinhos. Se chama autossugestão psicológica. Vocês já viram as vozes dos pregadores como é tudo igual? Essa noite, isso é ridículo. Eu vi hoje um vídeo, eu ia trazer para passar aqui. Dentro de uma igreja, o cara regendo o coral. Biba, 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 biba. Meu irmão, se você tem esse jeito meio calafobético, mas se controle. Mas ele se soltou, irmão. Se soltou mesmo. Eu vi outro hoje de manhã, um cara com um manto aqui por cima. Traz jeito. E a irmã perto dele, soltando pipa. Eu já vi outros dizer: me empurra que eu caio. Isso é espírito de engano. Espírito de engano. Unção do riso. Recebe. Unção do leão de Judá. O cara fica lá. Pegaram um rapaz mijando no pé de um poste. Tu tá ficando doido, irmão? Ele disse: eu estou marcando o território. Vocês pensam que eu estou brincando? Eu vi um irmão voando como um avião. E ele chegou perto do outro irmão e disse: permissão de pouso, permissão de pouso. Isso está acontecendo dentro das igrejas. Eu vi uma pessoa no chão de 4 pés como um cachorro e o pastor com uma coleira segurando ela. Vocês já podem botar na internet que está. Unção da montaria. Eu queria ver se era unção, se eu botasse eu em cima. Aí eu acreditava. Bota em cima dessa unção aí para ver se aguenta. Com um chicote bom na mão. Torava o espinhaço no meio, eu queria ver. Meu Deus. Cuidado, pessoas do espírito falso. Gostam de passes, de amuletos. São loucas por tudo que ofereça lucro.
Olha o que é que a Bíblia diz. 2 de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 9, para tu se assombrar agora. Falando aqui da manifestação do espírito do anticristo. Ele está falando sobre a manifestação do espírito do anticristo. No verso 9 ele diz: a esse cuja vinda, ele está falando do espírito do anticristo, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. O pastor, lá tem prodígios, lá tem sinais, lá tem poder. Irmão, o maior sinal é a salvação. O maior poder é a transformação interior de um homem pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que Satanás fará chover fogo do céu. Irmãos, ou não se lembram de Janes e Jambres, que Moisés fazia um milagre e eles, os magos de Faraó, Janes e Jambres, imitavam os milagres iguais aos milagres que Deus fazia. E qual era o propósito de Janes e Jambres fazerem milagres semelhantes aos de Moisés? Não deixar o povo sair do Egito, manter o povo no Egito. Não precisam seguir Deus para ver milagre, aqui tem milagre. Mas esses espíritos trabalham apenas com fenomenologias, porque eles não têm conteúdo. Ouviu bem? Eles têm que trabalhar com sensações, com emoções, com coisas sensoriais ou estrambólicas, porque se eles abrirem a boca, qual é o conteúdo que sai? Está escrito no livro do Apocalipse que haverá espíritos de rãs, e são espíritos de engano, e se levantará que tem aparência de cordeiro, mas quando abre a boca para falar é dragão. O que a Bíblia diz é, eles têm tudo de Deus, mas o problema é o conteúdo do que eles falam, é coisa do diabo. É por isso, irmãos, que a grandeza da mensagem não é sensações ou emoções, ou coisas sobrenaturais, mas é o conteúdo do Evangelho. O Espírito Santo trabalha com beleza e lucidez. A base do poder do Espírito Santo é ensino. Abra sua Bíblia em João 16 e 13. João capítulo 16, versículo 13. Vamos ver o que é que Jesus diz sobre o Espírito Santo. Vamos ver o que é que Jesus fala sobre o Espírito Santo. João capítulo 16. Versículo 13. Olha aí qual é a missão do Espírito. O que é que ele faz? Vai botar dentro de ouro no povo, vai fazer o povo desmaiar? Não. Olha qual é a missão do Espírito. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é o meu, e vos há de anunciar. Anúncio, mensagem, conteúdo. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Ou seja, o que é que o Espírito vem fazer? Ele vem me ensinar toda a verdade.
Ele veio para me ensinar toda a verdade. Você pode dizer comigo, ele veio para me ensinar toda a verdade. Toda vez que a Bíblia falar de unção, eita, não. Quando a Bíblia fala de unção, ela fala de capacitação. Jesus disse, olha, quando vocês foram presos e levados aos tribunais, não se preocupem com o que vocês vão falar, porque na mesma hora o Espírito Santo colocará as palavras certas em vossa boca. Olhem para Pedro, irmãos. Pedro, no dia de Pentecostes, abriu a boca com tanta eloquência que se converteram quase 3.000 almas. Olha a Bíblia falando sobre Estevão, que falou um sermão cheio do Espírito Santo, e quando olhavam para ele, ele se parecia com um anjo. Conteúdo, ensino, palavra. Essa é a marca do Espírito Santo, instruir as pessoas na verdade. O espírito falso, ele é um espírito que se molda às formas das épocas. Qual é a moda agora? O espírito falso se molda. Qual é o costume agora? A moda agora é essa, o espírito falso ele se molda. O Espírito Santo não, ele é o mesmo. Ele fala dos mesmos assuntos. O interesse dele é na mesma mensagem que ele recebeu do Pai há mais de 2.000 anos. E ele desceu. E a Bíblia Sagrada aqui diz que quando ele desceu, no dia de Pentecostes, Maria não caiu no chão, não. A Bíblia não diz que Pedro marchou. Eles começaram a falar em 17 idiomas das nações que estavam ali. E a Bíblia diz, como podem, estes homens são todos eles galileus, e como é que pode nós ouvirmos eles falarem em nossa própria língua? Sobre o quê? Aí eles dizem, eles falam, e era o Espírito Santo, eles estão falando sobre as grandezas de Deus. Aleluia. Aí o Espírito de Deus, o que é que ele faz num culto? Ele fala sobre as grandezas de Deus. Ele fala sobre o poder, a soberania, a glória, a grandeza. Ele dá glória a Deus. Aplauda Jesus de Nazaré. O espírito falso não. Chega a época disso, ele se molda. Qual é a moda agora? Coach. Mas ele é um falso que, se você não tiver discernimento, você pensa que é verdade. Os pastores estão pregando sobre gerir vida. Gerir vidas, ensinar vocês a terem uma vida de sucesso. Eu vou ensinar a vocês hoje como vocês serem pessoas de sucesso. Eu vou ensinar vocês hoje a serem pessoas que vão organizar a vida de vocês, e vocês serão bem relacionadas. Vocês serão pessoas que vão ter um empreendedorismo nas vossas vidas, uma organização familiar, uma organização financeira. Vocês vão ser organizadas. Vocês podem, vocês conseguem, você é inteligente. Diga, eu posso, Isma, eu posso. Você não leu o que Josué disse? Esforça-te e eu te ajudarei. Porque se você não se esforçar, você não vai conseguir nada. Os irmãos, é verdade, aleluia. É verdade na vida, infeliz. Isso aí é na vida. Chama uma pessoa de autoajuda para te falar na tua empresa. Mas aqui não, aqui é outra coisa. Aqui não é sobre gerir vida. Aqui não é sobre fazer homens de sucesso. Aqui é fazer sobre novos homens recriados pelo poder do Espírito. Aqui é cruz, é calvário, é sepultura vazia, é poder do Espírito Santo, é Jesus. É perdão, é libertação. É lógico que eu sei
que para minha empresa ir para frente eu tenho que me esforçar. É lógico que eu sei que se eu quiser ter alguma coisa na vida eu tenho que me esforçar, mas isso não é palavra para púlpito, não. É espírito de engano. Aqui é lugar das Escrituras falarem conforme a originalidade da sua intenção. Por isso que em João 14, verso 17, Jesus disse: o Espírito Santo da verdade. Ei! O Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber. Rapaz, vai lá no encontro que tu vai receber. Aí vem a pessoa toda desmantelada, sem nenhum comprometimento com o Evangelho. Aí recebe uma palavra de autoajuda, coach, e sai, foi demais. Vamos arrebentar. Aí chega no emprego no outro dia motivada, e consegue, ganha as coisas, passa a se empolgar, ganha dinheiro, se torna uma pessoa motivada mesmo. Só que tem uma coisa, não confunda Jesus com Genese, o Espírito com o Espírito dessa época. O mundo não pode receber. Se você recebeu, é porque você não tem o Espírito da época, você tem o Espírito de Deus. Diga: o Espírito Santo não veio para produzir homens de sucesso. Diga: ele veio para produzir homens santos através das verdades de Deus. Louvado seja Deus. Pode ser que você não seja um homem rico e de sucesso, mas você pode ser um santo consagrado na presença de Deus. Aplauda o Senhor esta noite. Último tópico. Qual é a característica do espírito falso? O espírito falso é marcado por revanche e desavença. Você pode dizer comigo: o espírito falso é marcado por revanche e desavença. Peraí. Ixi, ele chegou. Hoje eu vou arrebentar para ele ver que eu prego. Isso é espírito falso. Oxe, ela está ali? Eu vou cantar.